Olá, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu vou estar dando continuidade à nossa leitura bíblica, que nós estamos aqui no livro de Jeremias, e hoje nós vamos entrar no capítulo 31, que fala sobre as profecias de restauração, amém? Que Deus possa nos acompanhar, nos guardar, e que Ele possa nos guiar nessa leitura, e que através dela Deus possa falar grandemente aos seus corações, irmãos e irmãs aqui presentes, amém? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no meu deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus atufes e sairás com o teu coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantas plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque disse o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que o trarei de terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direitos, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao vinho, ao azeite e aos cordeiros e bezerros da tua alma. Será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto em alegria e consolarei e lhe darei alegria em lugar de tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes com gordura e o seu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu a Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem, ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não formado, não domado. Converter-me-ei, porque tu és o meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, para mim, um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitadamente. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta-te, sinais, faze-te para ti pirâmides. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho do
por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, revolta, pois, ó Virgem de Israel. Regressa a essas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades. Quando eu vos restaurar do seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei, olhei meu sono, foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com sementes de animais. E será que como velei sobre eles arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se desembotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao teu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deles diz o Senhor, por eles perdoarei a sua mocidade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Lhe falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anamel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Carebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres da cinza e dos campos, até os ribeiros de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Amém? Capítulo 32, Jeremias compra um campo. Amém? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, por que profetizas tu? Dizendo assim, diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, e a eles a Zedequias, rei de Judá. Não escapará das mãos dos caldeus,
mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia, e com eles falará cara a cara, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Anamel, filho de Zalum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Pois veio a mim Anamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor do pátio da guarda, e me disse: compra a minha herdade que está na Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, por compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho do meu tio, a qual está em Anatote. Então pesei, e ele o dinheiro 17 ciclos de prata. E assinei a escritura, selei e fiz confirmadas por testemunhas. Então pesei a ele o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra para Baruque, filho de Nerias, filho de Manseias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentaram no pátio da guarda. E dei a ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-os num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Por assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos, vinhas nesta terra. A oração de Jeremias. E depois que dei a escritura da compra de Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra no teu grande poder, e com teu braço estendido nada há que seja demasiado difícil. Tu que usas a benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais aos seus filhos, ao seio dos filhos depois deles, o grande e poderoso Deus, cujo nome o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizestes em nome o qual tu tens neste dia. Tirastes o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, com mão forte, com braços estendidos e com grandes pavor. E lhes destes esta terra que jurastes aos seus pais que lhe haviam da terra que mana leite e mel. Entraram nela e possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandastes que fizessem, eles não fizeram. Por isso ordenastes-lhes sucedesse todo este mal. Eis que os valados já vieram contra a cidade para tomá-las a cidade. Está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. O que disseste se cumpriu, e eis que aqui o estás presenciando. Contudo, me disseste, ó Senhor Jeová: compra para ti o campo do dinheiro e faze-o com firme e testemunha, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Deus confirma o cativeiro. Perdão, irmãos. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, na mão do Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade
entrarão nela e pôr-lhe-eis ao fogo, queimarão as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocar a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje para que o tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvidos para receber o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Enom, para fazerem passar os meus filhos e as suas filhas, seus filhos e suas filhas, pelo fogo de Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizerem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Promessas de restauração. Perdão. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vos dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e o meu furor, e na minha grande indignação eu as tomarei, tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem neles seguradamente. E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei o meu coração e um caminho para que me tenham todos os dias para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna e não me desviar de fazer-lhe o bem. E porei o meu temor nos teus corações, para que nunca te apartem de mim. Alegre-me-ei deles, fazendo-lhes bem e plantar-lo-eis nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vos dizeis, esta desolada, sem homens, sem animais, está entregue à mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras. E selarão e farão que confirme testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque eu os farei voltar ao seu cativeiro, diz o Senhor. Amém? Que essa palavra venha ao coração de cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida e os caminhos de cada um. Que Deus possa trazer bênçãos sem medida na vida de vocês. E que vocês possam entender e ter o discernimento e sabedoria de entender o que Deus está falando nessa palavra. A todo tempo Deus está pedindo para que o povo se voltem. Deixem de servir outros deuses, deixem o pecado de lado, que parem de fazer o mal. Porque Deus não ordena que ninguém faça o mal. Deus não ordena que vocês tirem seus filhos para servir outros deuses. Porque Deus é um só. É o Deus que eu sirvo e é o Deus que vocês servem. E que nós possamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Agradecer a Deus por acordar e estarmos aqui ouvindo a palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.